A partilhar o ecrã. Gostava, precisos. Já preciso. Por acaso, eu gostava de ser visto agora, não tem grande. Não, o teu. É, pode ser isto. Então, boa tarde a todos. Obrigado também ao João Paulo por fazer a introdução. Eu reforço que tinha recomendação para escreverem na janela do. Seja. Desculpa, estás mute. Tens de começar agora. Ok, agora sim. Sim, sim. Então, vamos começar. Boa tarde a todos. Repito o que eu estava a dizer, eu estava com o microfone fechado. Obrigado por estarem aqui em mais um webinar, desta vez dedicado realmente à introdução à simulação dos sistemas de abastecimento de água. Espero que estejam a ver bem no ecrã. Obrigado também ao João Paulo por fazer a introdução ao tema. Eu reforçava só a ideia de que vos peço que digam através do chat se não estiverem a ouvir bem ou qualquer dúvida que tenham, não tenham o menor problema em escrevê-la logo no chat e nós vamos ou respondendo às dúvidas logo imediatamente ou colecionando-as para falar no fim. Nós tínhamos pensado organizar isto aqui com uns slides introdutórios, um pouco uma introdução ao tema e depois de fazer uma introdução ao tema, avançar um bocadinho por uma primeira apresentação dedicada à construção, ao planeamento da construção de modelos do ponto de vista de uma entidade gestora. Portanto, vamos então falar aqui primeiro um bocadinho de modelos, depois vamos começar a falar da construção de modelos. Eu gostava de começar por vos dizer que tudo aquilo que eu vou dizer hoje, de uma forma ou de outra, provavelmente vocês conseguem encontrar nesta publicação, que é um guia técnico da EFSAR, da nossa autoria, onde basicamente essas noções estão arrumadas. É normal que alguns, quer dizer, os conceitos tudo aquilo que escrevemos neste guia é perfeitamente atual. Vocês certamente, sobretudo para quem já tenha soluções computadorizadas de cadastro, poderá haver aqui algumas adaptações. Quando aquele guia foi escrito, embora isso já fosse, digamos, muito comum a ver, mas aquele guia ainda estava muito preparado para as situações em que apenas havia cadastro de papel. Mas, tirando isso, o guia é completamente válido ainda hoje e o método de construção de modelos. Aquele guia foi muito escrito a pensar no desenvolvimento de modelos pelas entidades gestoras, por oposição ao desenvolvimento de modelos externo, contratados externamente, ou por oposição ao desenvolvimento de modelos em ambiente que não seja o ambiente de uma entidade gestora, ambiente académico ou outro tipo qualquer de ambiente. Portanto, aquele guia está muito virado para o contexto das entidades gestoras e o desenvolvimento de modelos para durarem, basicamente, para servirem como ferramentas de apoio. Estes slides introdutórios dedicam-se, enfim, basicamente a enquadrar o tema deste ponto de vista. Portanto, nós estamos a ver aqui um esquema simplificado dos diferentes componentes e dos diferentes setores que podem existir, desde a captação até a distribuição ao utilizador final. Captação, os EMs são pontos de medição, são extremamente importantes como pontos de ganho de conhecimento sobre a rede e basicamente o que estes modelos que nós vamos falar agora, basicamente aquilo que eles destinam é modelar, é representar o comportamento dos sistemas de adoção e armazenagem, também chamados sistemas de transmissão ou também chamados sistemas em alta, ou então dos sistemas de distribuição, também chamados sistemas em baixa. Portanto, basicamente é para representar o comportamento hidráulico e o comportamento de algumas variáveis de qualidade da água nestes sistemas. Não há dúvida nenhuma que os modelos de simulação são a única forma que nós temos de procurar representar o comportamento hidráulico e de qualidade da água de um sistema e, portanto, de alguma forma representá-lo e procurar conhecê-lo sem ser medir todas as condutas e todos os pontos de rede. Como não é fisicamente viável medir o caudal em todas as condutas e medir a pressão e todas as outras variáveis em todos os pontos interessantes da rede, realmente a única forma de ter
uma aproximação a esses valores do caudal, da pressão, da velocidade, do tempo de percurso, ou seja, o tempo que a água demora entre quaisquer dois pontos da rede, da perda de carga e outras variáveis, são realmente os modelos de simulação a ferramenta que nos pode dar respostas consistentes. E realmente, quer dizer, conhecer o comportamento dos sistemas, estabelecer diagnósticos de funcionamento e poder utilizar esse comportamento e esses diagnósticos para fazer ou planeamento e projeto, ou operação e reabilitação ou ações de manutenção proativa, realmente são uma ferramenta de eleição. De muitos pontos de vista são um instrumento indispensável, não quer dizer que não se possa passar sem eles, como é evidente, isso tem acontecido em muitas partes do mundo até ao presente, e não é por isso que as pessoas têm feito, digamos, um trabalho de inferior qualidade, mas são um instrumento que pode ajudar em muito esse trabalho. O que é que eles fazem? Como eu já disse, simulam o funcionamento hidráulico das redes de condutas em pressão. Estamos a falar de redes em pressão. Portanto, os modelos de que vou falar hoje são modelos que se destinam a tratar o caso das condutas em que a água circula sob pressão. Portanto, os sistemas em superfície livre, como são por vezes utilizados em sistemas de transporte ou, por exemplo, nos sistemas de águas residuais, não cabem debaixo destes modelos. Há outros modelos que fazem essa mesma simulação, mas aquilo que vamos falar hoje são os modelos de redes de condutas em pressão. Para além do funcionamento hidráulico, ou como consequência de representarem o funcionamento hidráulico, o caudal, a velocidade, permitem-nos ainda calcular o transporte, a mistura e a transformação de certos parâmetros de qualidade da água. Por exemplo, um parâmetro muito comum, como é o caso do cloro residual. Eu voltei a sublinhar a palavra certos parâmetros de qualidade da água, porque é importante que se perceba que não é qualquer parâmetro de qualidade da água que pode ser representado por estes modelos, mas isso vai ser assunto que nós vamos abordar mais à frente. Os modelos partem de uma convenção que provavelmente hoje em dia já é familiar a toda a gente, mesmo aquelas pessoas que nunca tenham visto modelos, porque basicamente partem de uma convenção que representa a rede como um conjunto de nós unidos por troços. É mais ou menos o que nós vemos ali no ecrã. É o que nós vemos ali no ecrã, portanto, é um conjunto de nós, que são estas, eu vou aqui picar num nó, ficou ali pintado de azul, uma estrelinha, unidos por troços, que são estes riscos. Portanto, esta é uma representação da rede. É uma simplificação e é preciso que nos lembremos sempre que estamos a representar a rede de uma forma simplificada. Na realidade, os troços existem, são as condutas, e, portanto, são caracterizadas por um determinado conjunto de circunstâncias, o comprimento, o diâmetro, o material. Os nós já são coisas muito mais arbitrárias. Somos nós que dizemos que está ali um nó. E nós podemos... É normal que os nós sejam pontos onde as características das condutas mudam, mas também podemos, pura e simplesmente, inserir um nó porque há um ponto de consumo, ou pura e simplesmente porque nos apeteceu ter ali um nó para poder ter ali valores. Temos que sempre nos lembrar que os nós são essencialmente arbitrários. Há uma simplificação importante que faz parte desta convenção. Nos modelos, nos softwares de modelação que estão presentes hoje em dia no mercado, na generalidade dos softwares que estão presentes no mercado, é que os consumos são concentrados nos nós. Portanto, nós representamos os consumos naqueles pontos. Aqui, nestes pontos. Os consumos estão aqui concentrados e não distribuídos ao longo das condutas. Também podia ser distribuídos ao longo das condutas, mas resolveu-se já há muitos anos para cá, as coisas evoluíram no sentido de representarmos os consumos como estando concentrados nos nós. O que significa que, por exemplo, quando pegamos no caso de uma conduta como esta que eu estou ali, aquela ali para onde o meu rato está a apontar, o que significa que, basicamente, deixa-me só representar o mapa de rede atrás dela, o mapa por aqui uma cartografia qualquer atrás dela, só para por exemplo aqui, só para podermos, enfim, relacionar-nos com qualquer coisa. E quando nós temos uma conduta, por exemplo, esta conduta, e nós concentramos esta conduta aqui, espero que se consiga ver bem, ou esta,
por exemplo, esta aqui. Basicamente, o que nós estamos a dizer é que o consumo que está distribuído ao longo desta conduta está concentrado nos nós de montante e desjusante da conduta. É basicamente isso que estamos a dizer quando dizemos que concentramos os consumos nos nós. Continuando. Os modelos, portanto, depois de nós descrevermos a rede e inserirmos nos modelos um conjunto de informações que permitem fazer umas contas, basicamente os modelos produzem os caudais, as velocidades nos troços, os caudais e velocidades nos troços, as pressões ou cotas piezométricas nos nós e todas as outras variáveis hidráulicas, níveis de água nos reservatórios, variáveis de estado dos grupos elevatórios, ou seja, se está ligado, se está desligado, qual é a velocidade da bomba, qual é a altura de elevação da bomba e ainda todas as perdas de carga, seja nas condutas, seja nas válvulas e nos acessórios. Para além disso, do ponto de vista de qualidade da água, há resultados muito interessantes, como seja o tempo de percurso, ou seja, o tempo que a água demora, por exemplo, desde a origem até um determinado ponto de consumo. Esse é uma variável muito interessante para raciocínios de cariz de qualidade da água e ainda a contribuição outras variáveis, como, por exemplo, no caso de haver duas origens de água distinta, qual é a repartição, quer dizer, para determinado ponto de consumo, de onde é que a água vem, ou qual é a mistura, qual é a proporção de água que vem de uma origem e que vem de outra, e ainda a tal consideração de parâmetros de qualidade da água, as concentrações de que eu falei há pouco. Esta é a parte mais importante quando falamos de modelos. Os modelos são constituídos basicamente por isto, por três grandes conjuntos de dados, e isto é importante que se perceba. Os modelos são os dados que nós lá pomos dentro, não são o software, e depois por um conjunto de equações que operam em cima desses dados. Quais é que são esses dados? Os chamados dados físicos, os dados que descrevem a infraestrutura, as condutas, as cotas, os pontos de consumo, os reservatórios, as bombas, as válvulas, os aspersores, por exemplo, e outro tipo de órgãos. Os dados que descrevem o consumo, isto é, as solicitações colocadas em cima da rede, portanto, aonde é que a água é pedida e quanto é que é pedida e também a descrição ao longo do tempo, portanto, introduzindo padrões de variação ao longo do tempo desse consumo, e ainda os dados de operação, ou seja, o conjunto de dados que descreve quando é que a bomba é ligada, quando é que é desligada e outro tipo de decisões que normalmente estão reservadas à sala de operações e que são digamos, os modos de operação do sistema. Estes dados representam uma determinada realidade e depois há um conjunto de equações que estão embebidas no software de simulação, nos diferentes softwares de simulação que estão disponíveis no mercado, e esse conjunto dos dados e das equações, ou do software, é que representam efetivamente um modelo. Portanto, é errado dizermos que temos um modelo quando temos só o software. Uma coisa é ter o software de modelação. Hoje em dia é fácil ter software de modelação. Há bons softwares de modelação disponíveis no mercado gratuitamente, e um deles, como vocês sabem, é aquele a que vocês têm acesso através do software da IGPI, mas que é uma implementação em Java do EPANET, com resultados em 3D, mas o próprio EPANET existe numa versão para Windows, disponível gratuitamente também, e são softwares perfeitamente competentes para fazer, digamos que, aquilo que há de mais essencial na modelação, sem prejuízo, obviamente, de haver muitas outras soluções de modelação com maior sofisticação, e eu depois hei de me referir um pouco a esses aspectos. Mas é importante que se perceba que o ter o software de modelação não significa que se tem um modelo. Tem-se um modelo quando inserimos no software de simulação efetivamente os dados que representam uma qualquer rede e conseguimos que o software, depois, enfim, de executados alguns passos, represente o comportamento dessa rede. Então, sim, temos um modelo da rede. Aqui é um ecrã do EPANET versão Windows. Como vocês podem ver, está a representar um mapa com a rede e depois está-nos ali a mostrar resultados, está-nos a mostrar a variação de pressão ao longo do tempo, num nó qualquer da rede. Eu penso que isto são coisas que a maior parte dos presentes já têm alguma familiaridade. Exemplos de utilização dos modelos, para que é que isto dá jeito? Dá jeito, enfim, vocês são de certeza muito mais capazes de dizer para que é que isto dá jeito do que eu. Ali no ecrã estão escritas algumas
alguns temas importantes. Eu diria que o tema que vem listado ali no meio do ecrã, em segundo lugar, é aquele que nos traz todos aqui este projeto e é aquele de que tratamos quando falamos de modelação no âmbito da IGPI. Há muitas outras áreas, por exemplo, de controle de perdas, a definição por exemplo, a setorização de uma rede através da definição de ZMCs. Eu penso que isso é capaz de estar para aquele listado. O controle de qualidade da água, a própria formação de operadores, porque é muito mais fácil, depois de termos um modelo desenvolvido e calibrado para determinada zona de rede ou para uma rede inteira, é muito mais fácil formar os operadores no conhecimento do comportamento da rede através de um modelo do que fazendo experiências ao vivo com a própria rede e arriscar, digamos, reclamações de utilizadores ou, enfim, ou outro tipo de consequências menos desejáveis. Uma coisa que é importante termos consciência quando olhamos para este tipo de utilizações dos modelos é que eles implicam exigências diferenciadas. Um modelo para controle operacional da rede, como nós vemos aqui escrito no alto da página, tem exigências de precisão dos resultados muito maior do que um modelo que seja utilizado para aquilo que nós, por exemplo, no âmbito da IGPI andamos a utilizar na atual fase no desenvolvimento dos planos estáticos. Um modelo para planeamento é um modelo que permite, digamos, onde nos é permitido, de alguma maneira, uma exigência inferior do ponto de vista da precisão dos resultados, porque justamente a interpretação que damos aos resultados é menos exigente, é sobretudo, digamos, uma ferramenta exploratória de fazer análise de o que é que acontece se isto evoluir neste sentido ou se isto evoluir naquele sentido. Quando estamos a falar de um modelo para controle operacional, é um modelo em que precisamos ter maior precisão na resposta, precisamos que o modelo nos dê resultados que estão muito mais aproximados das medições que nós temos no terreno. Não quer dizer que não faça imenso jeito ter um modelo desses para utilização em GPI, mas talvez não seja necessário investir tanto, ou seja, desenvolver um modelo de controle operacional da rede precisa de mais detalhe, mas também custa mais tempo e necessariamente mais dinheiro investido em desenvolvimento. Portanto, há uma relação entre aquilo que se investe, o esforço que se investe no desenvolvimento do modelo e as exigências da sua utilização. Por exemplo, a qualidade da água quer dizer, é fundamental desenvolver um modelo com muito cuidado e calibrá-lo com um máximo de precisão. É evidente que a modelação dos sistemas nos permite fazer diagnósticos de funcionamento e planear ações de uma forma completamente diferente. É evidente que também, e isto é igualmente importante, os modelos são clientes muito exigentes para a informação que todos vocês têm nas vossas entidades gestoras. Informação de cadastro, informação sobre consumos. E como nós sabemos, nós temos falado sobre isso muitas vezes no âmbito da iniciativa, só quando temos processos que exigem quer dizer, que exigem determinado nível de profundidade aos dados, é que nós verdadeiramente olhamos para os dados. É muito frequente que os sistemas de registro, os sistemas de secada ou os sistemas de registro de caudais só sejam verdadeiramente questionados, nomeadamente naquilo que diz respeito ao respectivo histórico, de registro histórico, quando há uma utilização deste género, que realmente questiona a qualidade dos dados que lá está. O mesmo se passa com o cadastro. Há imensas pequenas falhas que ocorrem todos os dias no desenvolvimento de cadastros, sejam eletrónicos, sejam manuais, mas aí falando dos cadastros suportados digitalmente, via SIG ou outro suporte digital, é quase impossível aperceber-nos de muitos pequenos erros que são introduzidos quando é introduzida a informação de base. Só quando chegamos a aplicações destas é que, efetivamente, podemos validar essa informação. Há também, enfim, o facto de podermos interagir com as redes através dos modelos também nos abre, digamos, um bocado os horizontes para o tipo de informações e de análises que podem interessar aos processos de gestão da rede. Continuando, isto já falei um bocadinho, está aqui só este slide para nos lembrarmos. Como de costume, estes slides ficam disponíveis no site. Mais uma vez, isto é a primeira apresentação
de um conjunto de aulas que nós temos, são, não sei, umas 10 talvez, um conjunto de aulas que formam um curso um curso completo sobre modelação de sistemas. O que nós estamos a propor hoje é fazer hoje, digamos, o equivalente à primeira e metade da segunda aula e combinarmos depois um horário, no fundo, para vos dar uma noção do que é o curso de simulação e depois combinar convosco uma oportunidade aí mais para a frente em que possamos dar enfim, o corpo principal do curso, que inclui exercícios, etc., trabalho de casa, e podemos fazer isso depois de uma forma mais continuada. Hoje, digamos que é só aqui a introdução enfim, um bocadinho da primeira aula. O que eu dizia é que estes slides depois ficam disponíveis no site. Portanto, aqui estão as principais convenções e simplificações. Nunca nos podemos esquecer que, efetivamente, há uma representação de componentes físicos que é real, corresponde à realidade. Depois há os nós, que são basicamente elementos convencionais, tirando ali alguns nós muito especiais, que são os reservatórios e os outros tipos digamos, de origens de água que são representadas no modelo. Depois temos que nos lembrar que as solicitações à rede ou os consumos são concentrados nos nós. E temos que nos lembrar também que a representação da rede não precisa... Hoje em dia é muito comum que os modelos representem todas as condutas de um sistema, mas isso não foi sempre assim e não precisa de ser necessariamente assim. O modelo que vocês estão a ver no ecrã é um modelo que existe, é um modelo que vocês conhecem certamente de exercícios que temos feito no âmbito da iniciativa. É um modelo que existe e que, por acaso, contém todas as condutas daquelas EMC. Trata-se de uma EMC, portanto, ela está rodeada de rede por todos os lados, mas nós só estamos a representar aquele bocado de rede porque ele tem um comportamento autónomo. No caso desta rede, destas EMCs, são representadas todas as condutas. Mas não é obrigatório, quer dizer, há modelos simplificados, por exemplo, em que não representamos, por exemplo, as partes ramificadas da rede, ou representamos apenas as condutas principais, e as partes secundárias da rede são representadas como pontos de consumo que agregam todo o consumo dessas zonas que se retiram. Antigamente, quando havia muita limitação por parte dos computadores, enfim, hoje em dia é um dado adquirido que os computadores portáteis e os iPads, etc., têm um poder de processamento enorme e basicamente já não têm limitações desse lado, mas não foi sempre assim e ainda num passado recente havia muitos modelos que, para poupar em capacidade de processamento, continham simplificações. Por exemplo, lembro-me que o primeiro modelo que a EPAL teve há muitos anos, o primeiro modelo hidráulico da EPAL, continha só as condutas até ao diâmetro de 300, ou seja, 300 e superiores. E pronto, e depois foi evoluindo para se juntarem as outras condutas e já há bastantes anos que o modelo da EPAL é completo, é um modelo com todas as condutas. Mas em muitas partes do mundo, ainda agora naquele projeto americano em que estamos a colaborar, que já vos devemos ter falado, aquela entidade gestora com quem estamos a trabalhar tem, por exemplo, um modelo de águas residuais que é um modelo simplificado, é um modelo que tem apenas as condutas de determinado diâmetro e superiores, mas não tem todas as condutas. Isso é comum ainda hoje acontecer. Continuando. Eu não queria perder muito tempo, ou não é perder, mas enfim, não queria gastar muito tempo hoje com questões teóricas, mas gostava só de vos dar uma ideia de que quando nós carregamos aqui no botão, neste botãozinho onde eu vou carregar, e ele faz umas contas, e aparece ali escrito em cima Simulation Done, portanto ele acabou de fazer a simulação, ele acabou de simular a rede para um período de 24 horas, de 15 em 15 minutos. Gostava só de vos dar uma ideia do que é aconteceu, não é? Quer dizer, o que é que se passa aqui? Há alguma magia a acontecer? Quem é que vai fazer as contas? O modelo basicamente o que faz é pegar num conjunto de equações que são formadas com a informação de base que lá é colocada pelo utilizador. E essas equações não é muito difícil imaginar quais são. São as equações características dos troços, ou seja, aquilo que nos dá qual é a perda de carga num troço dadas as suas características geométricas, o comprimento e o diâmetro, e ainda a rugosidade, enfim, a perda de carga unitária de alguma forma traduzida pela rugosidade, e quando nós dizemos que caudal é que queremos que lá passe. Há equações que relacionam
o caudal com a perda de carga efetiva que vai acontecer no troço em função dessas características geométricas. Se o troço for uma bomba, é uma equação parecida, só que é ao contrário. Uma bomba como vocês sabem, é um mecanismo que confere energia ao escoamento e, portanto, é o contrário. Nós temos que dizer o caudal que queremos fazer passar para uma determinada altura de elevação e há uma equação que nos indica a energia que é necessária para isso, ou pelo contrário, nós dizemos qual é a energia que está disponível e ela diz-nos qual é o caudal para determinada altura de elevação ou qual é a altura de elevação para determinado caudal pretendido. Depois, o outro tipo de equações são as equações dos nós. São equações que basicamente dizem que a soma das massas que entram no nó é igual à soma das massas que saem do nó. Isso aí é um bocadinho, é uma verdade lapaliciana, mas é uma sorte. Podemos formar uma equação fácil. No fundo, o que diz é a soma dos caudais que entram no nó é igual à soma dos caudais que saem do nó e permite-nos escrever equações que relacionam os caudais nos nós, em todos os nós da rede. E, finalmente, o outro tipo de equações, as equações das malhas. É uma equação de balanço energético, ou seja, o que ela diz é uma equação muito parecida com uma equação equivalente dos circuitos elétricos. Basicamente, o que diz é que a soma das perdas de carga, se tomarmos como o sentido positivo da perda de carga um sentido qualquer, pode ser este, pode ser o sentido oposto. Vamos aceitar este que está ali no ecrã. Se tomarmos este como o sentido positivo e se somarmos todas as perdas de carga ao longo destes troços, inevitavelmente isto tem que somar zero, ou seja, não pode haver ganho nem perda de energia e, portanto, essa soma é igual a zero. Estes três tipos de equação permitem-nos relacionar todos os caudais da rede ou todas as perdas de carga da rede e fornecer o resultado do comportamento hidráulico da rede. Depois ainda há... Bom, essas equações estão embebidas nos softwares de que temos vindo a falar. Se vocês tiverem curiosidade ou se quiserem refrescar os conhecimentos, porque isto são certamente coisas que já toda a gente viu, ou a maioria dos presentes viram na universidade, poderá ir a... Enfim, há muitas referências bibliográficas que vos são fornecidas, mas aquele guia que vos indiquei há pouco tem lá o resumo disto. Depois ainda... Bom, pronto, isto é apenas um lembrete de que os modelos são os dados mais as equações e permitem... Bom, umas notas sobre o software, já falámos disto, há uma série de exemplos. Nós temos todo o gosto em vos mostrar outros softwares. Nós temos este no nosso pacote de software do Aware. Vocês podem também utilizar o EPANET versão para o Windows, versão externa, ou enfim, estão basicamente a utilizar o mesmo software, mas têm no EPANET a capacidade de edição e aqui no Aware isso ainda não está disponível, embora esteja neste momento a ser desenvolvida, ainda não está à vossa disposição, mas podem editar as redes no EPANET do Windows e depois trazê-las para aqui, ou modificá-las, já vamos ver como, nos respectivos fecheiros, eu já vos mostro um bocadinho como. Há muitos softwares, nós temos pelo menos mais um software desses aqui no laboratório, teremos todo o gosto em vos mostrar, que é o WaterGems, que é um dos melhores softwares de modulação que estão presentes no mercado, que enfim, tem um preço bastante elevado, mas é um software da Bentley que permite uma série de ligações de uma forma mais ou menos automatizada, ou seja, as contas que faz são as mesmas contas do EPANET. A grande vantagem de softwares desse género é sobretudo na facilidade com que nos permite especificar elementos de rede sofisticados que no EPANET nos obrigam enfim, a ter ali um bocadinho mais de trabalho. Não quer dizer que no EPANET não seja possível descrevê-los na mesma, mas dá-nos um pouquinho mais de trabalho. E depois na facilidade com que se ligam, por exemplo, a sistemas de informação geográfica e outros sistemas. Embora nessa área, aqui no software no Aware, esse caminho já está a ser feito e já há aqui algumas ligações possíveis. Bom, aqui só para vos introduzir alguma nomenclatura que é mais ou menos tradicional no mundo dos modelos hoje em dia, deixa de ter muita importância, mas enfim, para não deixar de vos falar nisto. Vocês podem falar em modelos estáticos e modelos dinâmicos, ou enfim, a expressão dinâmicos, há muitos dos meus colegas de hidráulica não gostam muito que a gente chame dinâmicos a estes modelos, porque são modelos que não simulam propriamente os regimes dinâmicos, os regimes hidráulicos dinâmicos, mas a verdade é que a palavra
se vulgarizou modelos dinâmicos ou modelos de simulação em período alargado. Qual é a diferença? Voltando aqui ao nosso modelo desta rede, destas EMC, se vocês especificarem como a duração da simulação 0 minutos, ele vai fazer apenas uma simulação instantânea que apenas representa um passo no tempo, um momento no tempo. Apenas obtém ali um equilíbrio hidráulico e um momento no tempo. Se vocês disserem que a duração da simulação é superior a 0, portanto, inserirem um valor qualquer, como ali 24 horas, um dia inteiro, ele está a fazer uma simulação em período alargado. A tal simulação dinâmica, eu volto a ressalvar, os puristas da linguagem não gostam que a gente chame simulação dinâmica a isto, porque proporciona alguma confusão com a simulação de regimes hidráulicos dinâmicos, que é uma coisa diferente. Estes modelos basicamente utilizam a simulação de regimes permanentes, portanto, regimes para todos os efeitos estáticos, e quando fazem uma simulação ao longo do tempo, não fazem nada mais do que uma sequência de regimes estáticos, por exemplo, neste caso, de 15 em 15 minutos. Portanto, é essa a nuance. Mas, enfim, simulação estática, simulação dinâmica, vocês vão ouvir esta expressão muitas vezes se quiserem trabalhar com modelos, e é isso que significa. Antigamente também havia uma divisão, enfim, antigamente e hoje em dia, uma divisão dos modelos em modelos de simulação e modelos de dimensionamento. Qual é a diferença? Este é um modelo de simulação. O que é que ele faz? Nós damos os dados, ele simula a rede. Há também os modelos de dimensionamento, ou seja, são modelos em que nós desenhamos uma rede, mas, por exemplo, não atribuímos diâmetros, dizemos exatamente tudo o que está aqui, mas não damos os diâmetros das condutas, e o modelo vai calcular os diâmetros que por exemplo, permitem minimizar o custo total da rede, ou permitem minimizar o gasto de energia, ou outros parâmetros qualquer. Foram modelos com muita utilização, sobretudo no tempo em que se construía muito. Ainda, obviamente, tem toda a justificação em ambiente de projeto. No âmbito de uma entidade gestora, provavelmente levanta-se menos essa questão. O que acontece é que já há muito tempo que mesmo os projetistas e os analistas de sistemas deste género têm tendência a utilizar sobretudo os modelos de simulação, como este que nós estamos a ver no ecrã, e de colocarem eles próprios as alternativas e alterarem a rede, simularem. Portanto, um pouco mais numa lógica de tentativa e erro, mas não tanto numa lógica de deixar que o programa faça a sua própria otimização. Mas esses modelos continuam a estar disponíveis para quem os quiser explorar, e nós teremos todo o gosto em vos falar um pouco disso também para quem estiver interessado. Agora, este é o ecrã mais importante, eu diria que este é o slide mais importante desta sessão, estes são os aspectos que eu peço às pessoas que, se só vão tomar notas, enfim, se só vos apetecer escrever 30 palavras de notas sobre esta sessão, escrevam estas. A qualidade dos resultados do modelo não é superior, não pode ser superior à qualidade dos dados de entrada. Não faz sentido acreditar num resultado, ou seja, quando o modelo vos diz que a pressão naquele ponto é X quilos com 3 casas decimais, e, no entanto, essas contas do modelo foram feitas com cotas que provêm de um levantamento altimétrico com uma precisão de 3 metros, não faz sentido nenhum acreditar na segunda e na terceira casa decimal. Não tem pés nem cabeça. Estamos a utilizar dados com uma determinada precisão, e depois, pelo facto de um modelo exprimir as coisas com muitas casas decimais, isso não quer dizer que a precisão significa alguma coisa. Quer dizer que essas casas decimais signifiquem alguma precisão adicional. Portanto, é muito importante percebermos que os resultados do modelo não têm mais precisão que os dados que foram utilizados para a sua construção. E nós temos que nos lembrar que esses dados, os dados que nós inserimos no modelo para construir o modelo, estão cheios de incertezas. Quais são as principais fontes de incerteza do modelo? São aquelas que estão escritas ali no ecrã. Eu acrescentaria também a altimetria, embora obviamente seja muito mais verificável. É uma grande fonte de incerteza, mas é muito mais verificável, porque obviamente temos a possibilidade de ir lá ao terreno verificar. Então, de que é que nós estamos a falar enquanto fontes de incerteza?
as condutas estão enterradas, nós não sabemos o que se passa lá dentro. Em muitos casos temos apenas uma indicação de qual é o material, mas não temos a certeza absoluta. Se tivermos a certeza absoluta de qual é o material, podemos ter uma ideia de qual é a rugosidade, mas não temos a certeza absoluta, porque a rugosidade de um determinado material também está muito ligada à própria idade e ao estado da conduta. Por exemplo, à incrustação, ou ao nível de corrosão, se for um material metálico, por exemplo, ou a outro qualquer, à degradação das condutas. Por exemplo, a fibrocimento tem, dependente da água e das características da água, o fibrocimento pode degradar-se muito ou alterar-se muito nas suas circunstâncias. Portanto, essa é a primeira grande fonte de incerteza. Portanto, nós podemos apenas adivinhar, não é? Em muitos casos, qual é a rugosidade, e fazemos hipóteses de base que inserimos no modelo, mas depois não podemos exigir milagres do modelo. Outra fonte de incerteza importantíssima, os consumos. O consumo é resultado da atividade humana. O homem é imprevisível por natureza. Nós conhecemos até certo ponto aonde é que as pessoas estão e quanto é que elas consomem, mas nós temos muito pouca informação sobre isso. Nós medimos-las mensalmente, não é? E já não é nada nosso conseguirmos aproveitar os valores dessas medições do consumo, que se destinam à faturação, para poder alimentar um modelo. Mesmo para isso acontecer, é preciso, enfim, que muitas coisas estejam a funcionar. Acontecendo isso, mesmo assim, uma coisa é colocar lá o caudal médio esperado num ponto de consumo, outra coisa é termos a certeza absoluta de que naquele momento a pessoa está a consumir o caudal médio, ou está a consumir menos do caudal médio, ou está a consumir mais do caudal médio. Portanto, o consumo é a grande incerteza. Depois temos incerteza ligada à topologia, e todos vocês têm muita experiência de redes que não são exatamente como está no cadastro, e que, enfim, o cadastro é sempre um trabalho em permanente evolução. E o modelo, obviamente, que tem que se inspirar no cadastro para descrever a rede. Portanto, aí estão as principais fontes de incerteza e nunca nos podemos esquecer disso. Bom, eu vou saltar estes slides, eu penso que são mais ou menos... e daí, enfim, tem aqui algumas observações que vocês podem ver com algum cuidado. Se calhar, deixa-me só ver o que é que anda para aqui, em termos de slides, que a gente possa aproveitar para falar. Estamos mesmo no fim. Certo, pronto. Eu vou-vos só mostrar aqui mais este slide e depois falava-vos um pouco de... Pronto, aqui estão... Isto é uma biografia que capaz de ter uns 3 ou 4 anos, mas estão basicamente ali escritos os principais textos que estão disponíveis, enfim, em português e também em inglês, enfim, pelo menos alguns dos principais textos. Certamente que entre aqueles... Há uma edição mais recente da terceira referência, do Wolfkin, que até está disponível, se vocês procurarem com esse mesmo título. Creio que há uma edição de 2010, se não estou em erro, mas enfim, é basicamente a mesma referência. Está disponível gratuitamente na rede, e é um livro muito, muito, muito completo sobre este assunto. O DSL publicado na ERSAR também está disponível na série dos guias técnicos, e tem ainda o manual do EPANET. Tem ainda o manual do EPANET que está traduzido para português, também publicado pela série, na série dos guias técnicos da ERSAR, e que é um texto extremamente didático. O manual de origem do EPANET é um texto extremamente didático, feito com muito cuidado e que vale bem a pena ler, não só para aprender sobre o EPANET, mas para aprender sobre o assunto da modelação. Portanto, fica-vos esta referência. Eu fazia aqui então agora a primeira interrupção. Eu perguntava-vos sobre dúvidas, se vocês quiserem entrar, talvez aqui os microfones, não sei, não está nenhuma coisa escrita aqui no chat, mas se quiserem entrar com dúvidas ou com perguntas, e depois o que vos propunha era depois aqui mais uns 10 minutitos em que falaríamos sobre o processo de construção de modelos no seio de uma entidade gestora. Digamos, o tal curso de que vos falei, que nós gostávamos de ainda vir a proporcionar-vos aqui no âmbito da GPI, é sobre isso, é sobre o processo de construção e manutenção de modelos em ambiente profissional de uma entidade gestora. Mas pronto, já podemos falar um pouquinho sobre isso. Eu se calhar agora abria a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida ou algum aspecto que não esteja suficientemente esclarecido, ou se eu estiver a ser demasiado chato e toda a gente quiser ir tomar um café.
Bom, então as perguntas a gente faz da forma habitual. Ponham, por favor, a pergunta no chat e depois nós então daremos voz a essa pergunta e à pessoa para poder colocar, para todos ouvirmos. Eu, durante a apresentação, a Ana Carreira fez aqui referência a um software que é o Civil 3D, que eu pessoalmente não conheço, mas se calhar a Ana tem a experiência nisso. Samuel. E pedia a Ana se nos podia dizer mais qualquer coisa sobre este software. E agora já podemos ouvir a Ana, penso eu. Olá, Ana. Olá, Sabugal. Olá, boa tarde. Olá, viva. Tudo bem? Tudo bom. É assim, em relação ao Civil 3D, eu nunca utilizei. Sei que dá para fazer modelação de redes, por isso é que eu estava a questionar se Ok. vocês conheciam ou não. É só isso. Mas se tiver a oportunidade de experimentar agora, nesta fase. Ok. Eu aí acrescentava, Ana, eu não tenho certeza, peço desculpa da minha. Eu sou terrível para nomes. Sim, isso é da Autodesk. O Civil 3D é da Autodesk, exatamente. Sim, Há sim. também, já agora, para quem estiver interessado, os nossos colegas de Coimbra, nomeadamente da Universidade de Coimbra e do Politécnico, quer dizer, e os nossos colegas das Águas de Coimbra têm muita familiaridade com isso. Portanto, em Coimbra tem-se desenvolvido também softwares nesta área, seja através do nosso colega do professor Alfeu e outros colegas nossos. Sim, eu conheço. Modelos, pronto, softwares com muita qualidade, com excelente capacidade técnica, portanto não há falta, digamos, de bons softwares disponíveis às pessoas para poder trabalhar nesta área. Okay? Quer dizer, aí eu gostava de deixar uma nota, recomendo-vos vivamente também, porque esses materiais com origem no Estado de Coimbra e nos outros colegas de Coimbra estão, creio eu, muito acessíveis também. Está tudo publicado e está tudo disponível. Eu não sei se o Rui Pina está connosco hoje, o Rui sabe tudo sobre isso. Mas os colegas de Coimbra estão a utilizar o que foi desenvolvido pelo professor Alfeu? Não sei, é uma coisa que ok. O Luís está aí, não é? Está aí o Luís Costa, pode ser que ele não chegue. Luís. Se me derem a palavra, vocês já deram. Força, Luís, força. Olá. Força, Luís, força. Ok. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Nós não estamos a utilizar nenhuma ferramenta daqui produzida no ISAT. Nós estamos a utilizar o MyCurban. Adquirimos e, portanto, utilizamos essa ferramenta e utilizamos já há alguns anos e, portanto, já de uma forma bastante alargada, quer nas várias tarefas que é possível fazer e que vocês falaram, nós, desde apoio à exploração, desde a verificar situações de emergência, às situações também de alternativas provisórias de abastecimento, ao apoio ao planeamento. Portanto, já utilizámos bastante, mas é o MyCube, não é nenhuma ferramenta desenvolvida aqui em Coimbra. Não é nenhuma dessas. Pronto, o MyCurban é obviamente uma das melhores ferramentas profissionais que estão no mercado. Eu diria que no mercado europeu é um dos nomes dominantes. Enfim, sim, a DHI tem uma implantação muito, muito forte e obviamente que são muito bons no que fazem. Esse é um excelente software. Sobretudo também porque realmente permite toda uma ligação panóplia muito grande de outras ferramentas e tal. Digamos, o tema da integração aí é muito importante. Portanto, em ambiente profissional faz sentido esse tipo de software. Facilita muito a integração também, rapidamente que fazemos, quer com o AutoCAD, quer com o SIG. Certo. Tem uma grande facilidade de interligação com esses softwares e, portanto, também permite facilmente importar a informação de cadastro que é importante para cada vez mais utilizar os modelos. Eu, de qualquer das formas, gostava posto esse contributo do Luís, eu gostava, de qualquer das formas, de deixar bem claro que tudo aquilo que é dito neste curso é válido, seja qual for o software. Ou seja, tudo aquilo de que eu estive a falar hoje e de que falaremos no decurso dessas sessões sobre modelação é válido seja qual for o software. Portanto, seja o EPANET, seja
o Mike Urban ou qualquer das outras soluções mais sofisticadas, nós basicamente, aquilo que mais nos preocupa é a construção dos modelos, e nesta altura vocês já deviam saber a que é que eu me refiro quando falo em modelos. Não é o software, mas é a representação de uma rede concreta através dos dados, etc. Tudo aquilo que se trata de, efetivamente, da qualidade dos dados e da forma como as redes são efetivamente representadas, os cuidados que há a ter são independentes do software, e nós temos sempre que nos lembrar disso. Portanto, o curso é mais ou menos genérico e é independente do software. Mas é bom haver essa diversidade, e acho que, aliás, a existência dessa diversidade no CD da EGPI é uma grande, digamos, é muito vantajosa, porque permite que as diferentes pessoas possam trocar ali um bocadinho de notas e trocar experiências, e isso é muito vantajoso nesta área também. Sim, senhor. Não está aqui. Diga. Vou dizer mais uma coisa. Não está aqui o Rui Pina, que está neste momento em Almã, mas está aqui a Sandra Pereira, que também é a nossa colega, que utiliza já há algum tempo a modulação, e uma das coisas que ela está aqui a falar e que ela tem muito importante é também a calibração dos dados. É muito importante ir para o terreno, calibrar. Absolutamente. Nós vamos falar sobre isso. E também a própria utilização dos dados da telegestão também para poder calibrar os modelos. Portanto, isso é muito importante. Todas as tarefas de calibração são importantes, porque se não calibrados, os modelos podem fugir da realidade e, portanto, já não nos dão resultados que nos podem ajudar efetivamente a melhor perceber como é que o sistema funciona e implementar medidas para a sua melhoria. Absolutamente. Isso é um aspecto, pronto, isso eu não podia estar mais de acordo, e, quer dizer, é sempre muito, muito importante lembrarmos que nós o que procuramos com o modelo é uma representação correta da realidade para o fim em vista. Quer dizer, se o fim em vista não precisa de grande precisão, nós investimos QB para a precisão que é necessária. Se o fim em vista precisa de maior precisão, e tipicamente em ambiente de operacional, nós precisamos do máximo de precisão possível, sobretudo quando se metem questões ligadas à qualidade da água, então aí realmente temos que calibrar até ao máximo das nossas capacidades. Mas nós vamos falar nisso, isso vão ser assuntos que vão ser tratados depois nas sessões respectivas. Aliás, já falo um bocadinho sobre isso agora, quando falarmos agora só um bocadinho com os vou-vos mostrar mais meio de slides sobre produção, se calhar são mais 2 ou 3, sobre desenvolvimento de modelos. Ok, temos aqui mais uma pergunta, uma questão do Marcelo, e eu aproveitava para dizer que eu enviei agora através do chat o link para o software dos nossos colegas da Universidade de Coimbra. Se tiverem curiosidade, está aí o link e podem ver, é um software comercial e podem ver aí mais coisas. Em relação à questão do Marcelo, passava então, dava-lhe assim a palavra e esperamos pela pergunta, Marcelo. Estão a ouvir? Sim, olá. Boa tarde a todos. Esta pergunta vem até no seguimento de uns cursos que uma entidade, não sei se é a Associação Portuguesa a APEIA ou a uma entidade dessa, está agora a fazer um curso de EPANET, o primeiro curso de EPANET. E nós aqui queríamos participar, por acaso não vamos participar este ano, porque calha numa altura má para nós, mas tenho sempre a dúvida se é necessário estar lá, e principalmente por causa da evolução que os modelos têm tido a nível da representação e também da importância altimétrica das redes e dos vários dispositivos de rede, se é importante esta valência de georreferenciação e de SIG, ou se basta a pessoa de hidráulica, ou a pessoa pelo menos na área de hidráulica, da gestão do sistema, acompanhar os cursos. É uma boa pergunta. Eu diria que as duas coisas são importantes. Enfim, a ferramenta de modelação depende brutalmente da qualidade dos dados, e os dados altimétricos e os dados, digamos, de cadastro, que também costumam morar no mesmo lugar, são cruciais. Eu diria que quanto mais as pessoas que estão... Eu não sei se é exatamente esta a pergunta, Marcelo, mas quanto mais as pessoas que estão... as pessoas cuja responsabilidade é supervisionar o SIG, quanto mais elas estiverem cientes do que é que significa um modelo,
melhor corre o diálogo. E esse diálogo é completamente crucial. É crucial para o modelo, como é crucial para o SIG e para a evolução do próprio SIG, porque nós temos que nos lembrar que o SIG e o cadastro têm muita dificuldade em verificar a correção dos dados a partir de determinado ponto. Um SIG, em ambiente SIG, consegue-se verificar, por exemplo, conectividade. Simplesmente o problema da conectividade é que o SIG não sabe qual é o comportamento esperado da rede. Portanto, se lhe dizem que aquela rede é assim e que aqueles dois pontos não tocam, não há razão para não acreditar nisso. Quando vamos ao modelo e queremos que aquilo funcione, ele dá erro, percebemos o que é que está errado. Começando da própria conectividade, continuando pelas características da rede. Por exemplo, é muito comum estarmos a inserir um diâmetro e a falhar um zero ou pôr-se um zero a mais. É muito difícil dar com um disparate desse género diretamente no cadastro. Se quisermos correr na rede, se quisermos correr no modelo, rapidamente ele encontra o erro. Ou seja, rapidamente ele não corre e a gente encontra o erro. Portanto, haver um ponto de contacto muito próximo entre as pessoas do SIG, as pessoas que estão ligadas ao cadastro, ao SIG, e as pessoas que estão ligadas a, digamos, aquelas pessoas que estão empenhadas em aprender sobre modulação porque querem que haja modulação na entidade gestora, eu diria que é uma... Eu levava as duas, se pudesse. Pois, era isso que a ideia era essa. Eu estava aqui a pensar se realmente valia a pena e parece-me que sim, até porque os modelos estão a ser muito carregados agora diretamente, ou seja, carregam a rede diretamente do SIG. É exatamente isso, mas é preciso ter cuidado. Ou seja, como nós sabemos, vocês lembram-se certamente todos, aliás, isso ainda se vê nos recibos em Portugal, aparece muitas vezes escrito processado por computador. Eu não sei se vocês já se interrogaram sobre qual é o significado dessas três palavras. Eu nunca consegui perceber exatamente o que é que as pessoas querem dizer com aquilo. Isso quer dizer, portanto, foi processado por computador e, portanto, só pode estar bem. É o que isso quer dizer, presumo eu. Mas, como todos sabemos, isso não é verdade. Quer dizer, o que se passa é que quanto mais automatizamos uma função, mais nos autoconvencemos que aquilo corre bem e menos tendência temos a verificar. E, portanto, é verdade, Marcelo, que todas essas soluções têm evoluído no sentido, digamos, de uma alimentação automática. No próprio ambiente do Aware isso está a acontecer, agora com estas evoluções que vão ser incorporadas na versão 2. Mas mais cuidado ainda temos que ter com as coisas. Não é? Mais cuidado temos que ter de ter procedimentos que garantam que as coisas não são esquecidas. Portanto, enfim, só no fundo, para dizer que sim à pergunta inicial. Uhum. Ok, obrigado, fiquei esclarecido. Ok. Sim, senhor. Não sei se há mais alguma questão que queiram pôr. Nós aqui não temos mais nenhuma em lista. Vamos ter depois também mais um período para mais uma, duas ou três, ou quatro, ou cinco, ou 10 questões no final então da próxima apresentação do Sérgio. Tá bom? Sendo assim, seguimos com a apresentação. Eu vou então. Eu tinha aqui mais 5 ou 10 minutos só para vos dar uma ideia de que é que vamos falar rápido nas outras sessões. Mas começava por pegar neste modelo, nós estamos a olhar aqui neste mapa, isto é uma representação, como já vos disse, é um modelo de uma ZMC. Como vocês sabem, nós podemos, ou se não sabem, ficam a saber agora, nós podemos basicamente exportar daqui este modelo, ou seja, os dados que suportam este modelo podemos exportá-lo em vários formatos. O formato nativo do EPANET, que é um formato com extensão INP, é uma coisa a que vocês, se estudarem modulação, vão ficar muito, muito familiarizados com este formato. É um formato de texto. Eu vou fazer isso, ele acabou de fazer o download desse fecheiro e vou também exportar em Excel e já vamos abrir os dois. A outra possibilidade enfim, as outras duas possibilidades são exportar em XML e em Excel. Eu vou exportar em Excel só para olharmos para isso. Ora bem, vamos olhar primeiro para o INP. Se o meu computador estiver de acordo, aparentemente está. Um INP é isto.
Está ali alguns números com muitas casas decimais, mas é basicamente, o fecheiro EMP é basicamente um script de texto. Portanto, é um fecheiro de texto que contém secções como estas. Espero que consigam ver bem. Se não conseguirem ver bem, digam. Que contém basicamente secções como estas. Esta aqui descreve os junctions, que são os nós. Ou seja, tem basicamente, para cada nó tem um ID, ou um identificador. Tem uma cota, uma elevation ou cota. Desculpem lá estar assim desformatado. Tem também o consumo e o padrão de consumo. Quando não, por exemplo, neste caso, este nó tem este ID, tem esta cota do terreno, tem este consumo pelo jeito é zero. E quando não é dito um padrão de consumo, ele assume um determinado padrão que é indicado para a rede. Pronto, depois temos outras secções, este é dos junctions, temos aqui a secção das condutas. Enfim, é um fecheiro de texto que tem a descrição de todas as características de que a rede precisa. É muito mais simpático vê-lo, é muito mais simpático ver isto no Excel. Eu vou tentar abrir isto no Excel. O mesmo fecheiro exportado para Excel pelo Aware dá imenso jeito porque foi posto de forma a que portanto, ele é exportado todo arrumadinho, ou seja, uma secção. Deixa eu aumentar aqui isto para se ver melhor. Uma secção com as tais junctions, tudo arrumadinho, uma secção com os tanks, que são os reservatórios, os tanques, uma com as condutas, etc. Essas coisas todas arrumadinhas. Este fecheiro Excel permite-nos manipular as coisas e a maior parte das pessoas que depois ganham alguma prática com modelação, basicamente o que fazem é manipular este tipo de fecheiros, ou seja, terem um lugar qualquer onde consigam exprimir o mapa para poder olhar para a rede no mapa, mas depois manipular este tipo de fecheiros e, por exemplo, imaginem por exemplo, que determinado tipo de... Imaginem que havia aqui um material qualquer em que a residuidade tinha sido expressa como este valor, 120, e que tínhamos chegado à conclusão que no modelo isso era subestimado. Na prática é fácil de vir aqui ao Excel e substituir todos os valores de 120 por outro valor qualquer. E pronto. Esse tipo de manipulações é fácil de fazer no Excel. Mas na realidade eu estou a abrir isto mais para vos mostrar o tipo de informação que é necessária para montar um modelo. Quando nós vemos uma tabela destas que descreve as condutas, isto é muito parecido com a tabela de dados de um shapefile de condutas. Ou seja, como dizia o Marcelo, estas coisas quando existem no SIG é fácil exportá-las. E é verdade, é fácil exportá-las. Temos aqui as bombas, isso às vezes, quer dizer, os dados das bombas já são uma coisa que é menos comum existirem no SIG, enfim, às vezes existem, mas não estão exatamente no formato que nós precisamos. Mas também as bombas são normalmente relativamente poucas e, quer dizer, aquilo que realmente precisamos de exportar do SIG é sobretudo as condutas e as cotas dos nós. Se fizermos isso, e também as válvulas, se elas forem muitas, neste caso são, se conseguirmos assim exportar a partir do SIG a informação de maior volume, depois as outras coisas a gente pode fazer mais à mão. Mas estas coisas, portanto, isto tem que ser feito com algum método. E, portanto, agora vou voltar aos slides. Esta introdução ao planeamento de modelos é uma lição que só vamos ver. Deixa eu ver lá. Esta apresentação da introdução ao planeamento de modelos é, no fundo, só para vos dar uma ideia de que quando estamos a desenvolver modelos no seio de uma entidade gestora, e volto a frisar, seja qual for o software, quando estamos a desenvolver modelos no seio de uma entidade gestora, é fundamental, antes de mais, que eles sejam desenvolvidos por equipas que, se não forem inteiramente constituídas por pessoas de entidade gestora, sejam maioritariamente constituídas por pessoas de entidade gestora. Aí, para nós, pelo menos na nossa experiência, naquilo que nós temos visto ao longo dos anos, um modelo duradouro numa entidade gestora é um modelo que é desenvolvido pela própria entidade gestora. Não quer dizer que não possa haver contratação, e não possa e não deva haver contratação, digamos, externa de quem possa ajudar nesse processo. E há pessoas, obviamente, que imensos consultores, enfim, que podem, há bastantes consultores que podem ajudar nesse âmbito, e essa ajuda é preciosa. Mas é fundamental que essa construção envolva
envolva as pessoas da entidade gestora e os futuros utilizadores da entidade gestora. Portanto, esse é um processo que é sempre um processo interno. Com ajuda externa ou não, é um processo interno. Isto para evitar o quê? Para evitar... isto é só o resumo da apresentação. Isto para evitar que... quer dizer, aquilo que é o principal problema com o fornecimento de tecnologias deste género, que é eles serem entregues chave na mão quer dizer, 3 meses depois já ninguém na entidade gestora sabe como é que ele foi desenvolvido e obviamente quem o forneceu já não está muito rápido. Portanto, o fornecimento de chaves na mão deste tipo de tecnologias é sempre algo que tem contraindicações muito fortes. Esta abordagem ao planeamento de modelos está, portanto, muito virada para o planeamento, para a forma como se deve planear todo este desenvolvimento. E como vocês podem ver ali no índice, temos aspectos estratégicos, porque obviamente que também há estratégia de desenvolvimento de modelos. Temos que definir objetivos, temos que definir os usos prioritários para o modelo, temos que perceber o que é mais importante. Se é a qualidade da água, então vamos precisar de investir muito mais recursos do que se for apenas um modelo, por hipótese, para planeamento regional. Existem aspectos estratégicos de que depende o desenvolvimento do modelo, mas que estão muito associados à existência ou não de macrosetorização dos sistemas, onde é que nós já vimos isso, na IGPI, quando falámos da macrosetorização, para poder abordar a questão do planeamento tático, estávamos a falar basicamente da mesma coisa. Tudo o que está escrito ali no índice são os cuidados preliminares, e nós depois falaremos disso em detalhe, os cuidados preliminares a levar em conta e a montar e a decidir antes de sequer de iniciar um processo de construção de sistemática de modelos. Nós não estamos a falar, a partir daqui, nós estamos a falar de construir um modelo da rede X para ser utilizado amanhã e depois nunca mais lá voltarmos. Estamos a falar do tema de construir modelos para, ao longo dos anos, servirem em ambiente de produção, em ambiente de operação, e servirem continuadamente e serem calibrados, serem desenvolvidos, serem verificados, serem calibrados e serem mantidos de uma forma que entre, digamos, no ciclo de trabalho natural da empresa e não represente mais um trabalho. Porque se representa mais uma chatice, morre na semana seguinte e nunca mais é recuperado. Portanto, toda esta lógica que está aqui nesta apresentação, nas apresentações seguintes, para as tais outras sessões, tem a ver com isso, tem a ver com a forma de montar modelos para que eles possam existir sem representarem uma carga excessiva de trabalho e, portanto, desaparecerem rapidamente da circulação. E chamo, por exemplo, a vossa atenção que as últimas linhas ali daquele programa referem-se a identificar, antes de começar, a identificar exatamente quem é a equipa técnica do modelo, quem é o gestor do modelo e ainda um grupo de contacto que é o grupo das pessoas que podem não estar envolvidas no desenvolvimento do modelo, mas que têm que ser mantidas ao corrente que isso está a acontecer. São temas mais ou menos parecidos com aquilo que temos visto. E, fundamentalmente, eu gostava de olhar para este boneco aqui e falar-vos um pouco das 7 fases. Enfim, basicamente, um modelo tem um ciclo de vida que pode ser dividido desta maneira, em 7 fases. Eu gostava de falar um bocadinho. Estávamos a falar do planeamento do modelo. Há muito que se lhe diga, há muito para combinar e há muito para deixar bem entendido, desde as pessoas de quem é que vai fazer, a quem é que vai ser informado, a que informação é que vai ser necessário gerar para construir um modelo, etc, etc. As convenções, quem faz o quê. Depois, basicamente, temos 3 fases. A segunda, a terceira e a quarta fase são as 3 fases sequenciais de construção do modelo por tipo de dados. Na parte dos dados infraestruturais, que basicamente vêm do cadastro e de todas as outras origens de dados que complementam o cadastro, digamos, de rede, como sejam as descrições das instalações elevatórias, as descrições dos reservatórios e muitas outras características da rede e que são, por exemplo, o assunto dos reservatórios é sempre um assunto interessante do ponto de vista, por exemplo, das cotas. Um modelo precisa ter as cotas dos reservatórios certinhas e é muito comum a informação que existe sobre os reservatórios provir das telas finais. Telas finais essas que não são telas finais, são as telas de projeto que no fim do projeto foram entregues e que ninguém ligou mais. E portanto depois levanta todo um assunto de verificação de cotas, etc. Mas portanto,
a questão dos dados infraestruturais. A segunda fase de construção, a questão dos dados de consumo, portanto, os tais dados que se devem basear num cruzamento entre, se eles estiverem disponíveis, entre os dados de faturação que apenas nos servem para distribuir espacialmente o consumo e os dados de telemetria, se existirem, ou dos medidores que existirem, se existirem, que nos servem para descrever temporalmente o consumo. Portanto, como é que aquilo se comporta ao longo do tempo. E como dizia o Luís há pouco, com toda a razão, a relação, havendo um sistema de telemetria, ou havendo um sistema de registro de caudais, de alguma forma, a relação com esses dados, os dados que provêm dos medidores de caudal que estão à entrada de cada, ou que deverão estar à entrada de cada setor de rede a modelar, é absolutamente fulcral para que o modelo seja validado. E, finalmente, os dados de controle operacional, que também não são dados muito fáceis de obter, porque, enfim, depende muito, obviamente, das entidades gestoras, mas o ambiente operacional, digamos, a forma como as redes são operadas, é um assunto muito dos operadores e que nem sempre é fácil representar logo numa primeira análise. A grande vantagem, digamos, o grande truque aí, obviamente, é aquele que é óbvio, é envolver as pessoas que são responsáveis pela operação direta da rede, envolvê-las também neste processo e fazê-las beneficiar deste processo o mais depressa possível e, no fundo, construir uma relação baseada também em vantagens adquiridas. Lembro-vos, por exemplo, que questões como as bandas de operação de determinado reservatório, as horas a que se ligam as bombas, são sempre coisas que são muito dependentes de circunstâncias muito locais e, normalmente, quem sabe dessas coisas são, efetivamente, as pessoas que estão diretamente ligadas à operação e muitas vezes, quando a gente vai depois calibrar um modelo, comparar os dados do terreno com os dados simulados, é que a gente se apercebe que houve coisas que ficaram por representar. Depois de construído o modelo na parte infraestrutural de consumos e de controle operacional, surge a implementação da solução base. É uma fase em que ainda não se fez a verificação dos resultados do modelo face a resultados do terreno, mas já nos permite encontrar muitas incongruências nos dados, mesmo sem ir comparar com o terreno. Quer dizer, é muito fácil encontrar incongruências, como eu dizia há pouco, nos SIGs, logo numa primeira corrida do modelo, mesmo sabendo que é uma corrida preliminar, mas encontram-se muitos erros. E, portanto, há ali todo um circuito que leva ao estabelecimento de procedimentos em que a construção do modelo, sobretudo na parte infraestrutural, é exportada do SIG e qualquer coisa que seja corrigida no modelo é corrigida no SIG, não no modelo. Corrige-se no SIG, exporta-se outra vez, para garantir que há uma correspondência perfeita entre o SIG e o modelo. E a origem dos dados é o SIG. O modelo dos dados é o SIG. Finalmente, a tal calibração do modelo de que o Luís falava há pouco, fase absolutamente crucial, consiste em comparar os resultados do modelo com as medições do terreno e, de uma forma progressiva, ir corrigindo os erros do modelo que possam existir, por forma a reduzir as diferenças a um nível, digamos, de aceitabilidade que esteja de acordo com a utilização que se pretende para o modelo. E depois, a fase de exploração do modelo e planeamento da gestão futura, que é aquela fase em que toda a gente se esquece que o modelo existe, toda a gente tira as costas e depois, quando precisar do modelo, 6 meses depois ele está desatualizado. Portanto, é aquela fase que tem que ser garantida, tem que haver procedimentos e tem que haver formas de trabalhar que garantam que o modelo é utilizado e é permanentemente verificado e está permanentemente em condições de ser utilizado, ou pelo menos sabe-se o que é preciso para o ter em condições. Sabe-se quem é que é responsável pela função. Aqueles 7 passos, eu vou ficar por aqui por hoje, aqueles 7 passos que estão no ecrã são a base do curso de que vos falei e, portanto, são basicamente estas 7 fases de que nós vamos falar quando fizermos as sessões sobre modelação. E pronto, e vamos vê-las com algum detalhe. Eu recomendo-vos a leitura do nosso guia que está publicado pela ERSAP, porque no fundo está muito construído em torno destes conceitos. Acho que hoje ficávamos por aqui, já são 4 menos um quarto, acho que está na hora. E não sei, mais uma vez, se tiverem perguntas, agora é a altura de as colocar. Ok. Temos aqui mais um espaço de perguntas e de respostas também, mas neste momento nós não temos aqui nenhuma questão.
Há uma coisa que eu eventualmente sugeria, não havendo perguntas ou não havendo perguntas, gostava de ter uma ideia de quem é que poderá estar interessado em fazer esse curso. Quer dizer, quando organizarmos essas sessões, nós temos que planear um bocadinho isso. Quando organizarmos essas sessões, eu gostava de ter uma ideia de qual é o público previsto para podermos, de alguma maneira, nos organizar. Enfim, é uma questão menor, mas se vocês quiserem dar-nos uma ideia por e-mail, então quando nos encontrarmos agora na próxima reunião de projeto, vocês dêem-nos uma ideia de quem é que pode querer estar presente, só para nós arrumarmos um bocadinho, enfim, termos a coisa mais ou menos preparada. Enfim, é tudo aquilo que me ocorre a dizer nesta altura. Sendo assim, e não havendo mais perguntas, então pronto, ficamos à espera das vossas respostas e à pergunta quem é que estaria ou quem é que está interessado então em participar neste curso de modelação de sistemas de abastecimento de água. E já temos aqui umas respostas, ótimo. Não sei se... 2 respostas, aliás. 4 respostas. Ok. Eu já agora lembrava uma coisa. 5 ou 6 respostas. Que era o seguinte: há um curso de modelação de sistemas de drenagem, portanto, sistemas de drenagem de águas residuais e águas pluviais, portanto, baseado no software SWIM, que vai ser lecionado aqui no laboratório. Acho que, eu não tenho certeza da data, mas é no final deste mês. 6, 27 e 28 de junho. Portanto, é um curso que eventualmente pode interessar. Não é sobre a EPANET, portanto, não é sobre o orçamento de água, é sobre redes de drenagem de águas residuais e pluviais, é sobre o software SWIM. É um curso que vai ser lecionado presencialmente aqui no laboratório. E é o primeiro curso que damos em anos recentes sobre este assunto. Já demos no passado, mas já há algum tempo que nos faziam esse pedido. E nós estamos, pronto, nós vamos fazer esse curso. Está-me a ocorrer que se calhar João Paulo anunciávamos punhamos o anúncio também na página da IGPI para quem estiver interessado. Pronto, pensem nisso, quem estiver interessado. Diga-nos alguma coisa que a gente faz já uma reserva em vosso nome, para interessados. A resposta aqui, o curso de SWIM é em junho, mês 6. Certo. Até dentro de 4 semanas. 3 semanas. Já vos podemos ter dito isto. Mas ainda há lugares abertos, portanto, não se preocupem. Muito bem. Não chegando aqui, ou não tendo chegado muito mais questões ou comentários, terminamos então este webinar. Estejam à vontade para continuar a pôr questões via e-mail. Eu sei que o telefone tem estado mais ou menos silencioso ou silenciado, é porque houve aqui uma alteração de sala e estamos a tentar resolver a questão do telefone. Mas por e-mail eu continuo a responder. Não respondi a semana passada porque também estive de férias. Portanto, estejam à vontade. Obrigado pela vossa participação no webinar e, como o Sérgio disse há pouco, esta apresentação vai estar então disponível no site da IGPI. Sendo assim, uma boa tarde então para todos e obrigado. Boa tarde a todos, obrigado. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Obrigado.